Glória a Deus, querido. Vamos voltar para a quarta e última mensagem de hoje, em áudio e vídeo. Estamos gravando simultaneamente para a nossa plataforma do YouTube e para os nossos grupos de WhatsApp, dentro e fora do Brasil. Estamos estudando o tema Meu Exame como Obreiro. Quem eu sou, qual é a obra que Deus me vê como cristão, que eu estou desenvolvendo, já que digo que sou cristão. Então, aqui nós estamos estudando sobre 1 Coríntios 12, do verso 16, onde Paulo diz que os membros, que são cada pessoa que faz parte do cristianismo verdadeiro, real, porque tem o joio e o trigo, ovelha e bode, verdadeiro e o falso. Então, ele diz que se eu sou cristão, eu vou agir ligado um ao outro, como uma mão está ligada no pé, como o pé está ligado na orelha, porque esse corpo está ligado numa cabeça. Ele compara a igreja com um ser humano. Olha só, repito, a igreja ali é comparada com um ser humano, que tem cabeça, pé, mão, etc, etc, olho. Para quê? Para ter utilidade. E Cristo é a cabeça, tá certo? Então vamos, além do que já falamos nessas 3 mensagens de hoje, cada uma de cerca de 20 minutos, que já está nas plataformas do YouTube hoje. Além disso, o que mais? 1 Coríntios 12, ações de cada membro que Deus espera dos membros. Agora fala de uns para com os outros. Não está falando apenas de quem vai ministrar lá fora, porque tem que ter também a interação entre um e outro, para poder sermos comparados como membro do corpo. Então diz 1 Coríntios 12, 22, diz: antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Então às vezes você vê um muito rico na igreja, ou um que está com a saúde lá em cima, e vê também aquele que é fraquinho financeiramente, ou está bem enfermo, mas é membro, é uma pessoa fiel a Deus, que faz parte daquele ministério. Paulo está dizendo, ele é necessário. Não é só o rico, não é só o bonitão, não é só quem tem diploma que é necessário, mas também aquele que o mundo às vezes não dá nada por ele, mas para Deus ele é necessário, mesmo não tendo nem um centavo para nada. Ele é trazido para ali para ser ajudado, se ele quer viver como membro. Por isso a igreja primitiva, de Atos 2, 42 em diante, todo mundo tinha tudo em comum, todos os membros do cristianismo. Ninguém dizia que alguma coisa era a sua própria, todo mundo tinha tudo em comum. Eles vendiam o que tinham para ajudar um ao outro. Agora, como que uma igreja pequenininha, só de pobre, só de gente financeiramente pobre, vai poder fazer isso? Aqui, por exemplo, onde estamos, como que uma igreja que arrecada tão pouco mensalmente, que a maioria dos membros de uma denominação dessa como nossa, de São Luís, é tão financeiramente pobre, a maioria não tem um salário maior do que um salário mínimo, e tem deles que nem isso não tem, como que eles vão tirar para ajudar? Então, quando Deus traz alguém que já tem um pouco mais, Deus espera que aquele que tem um pouco mais ajude os que não tem nada, entendeu? Por isso que Lucas 12, 48, Jesus diz: a quem mais for dado, mais vai ser cobrado. Então cuidado, você que tem um pouco mais, que é você que tem que ser utilizado para ajudar quem tem menos. Então aqui diz porque os que têm menos são chamados aqui de os mais fracos. Não está dizendo que
fraco na força física, não é isso? Por exemplo, uma orelha. Você não pode pegar uma orelha, tirar e botar lá no pé, porque é o pé que vai segurar o corpo para andar. Então o pé é mais forte do que a orelha, mas a orelha também tem que existir no corpo, senão Deus não criava a orelha para botar não só no ser humano, mas todos os animais da terra têm orelha, porque eles precisam ouvir, é através do ouvido que está na orelha. Então tudo isso tem que ter utilidade, por isso Deus compara os membros do corpo, quer dizer, estão ali porque são necessários, porque ali também Deus vai usar um e outro para ajudar. O verso 23, 1 Coríntios 12 diz: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Olha o que ele está falando agora. O mundo, quando vê no cristianismo agora gente que foi lá, um traficante de droga, ou uma prostituta, ou um político altamente corrupto, ou um ladrão altamente perigoso, mas se arrependeu agora para o cristianismo, muito valioso para Deus, que vale muito uma alma, seja de quem for. Deus quer salvar também o bandido, que o mundo diz que não presta para nada. Para o mundo ele é desonroso, para o mundo não merece honra de nada, mas quando vem para o cristianismo, ele vai ter a mesma honra, ele vai ser tratado igual. Olha como é lindo o cristianismo, irmão. A maioria das religiões do planeta não aceita esse tipo de gente vindo para ser membro dessas religiões, mas o cristianismo, Deus usa aqui Paulo para dizer, no cristianismo, sendo eles membros, eles querem ser membro para ser alguém que vai receber mensagem da cabeça, que é Cristo, para ser dirigido por Cristo. Para Deus eles vão ter muita honra. Querido, venha desse mundo para o cristianismo, porque nele você vai ter muita honra. Um dia você vai ver lá em cima como você, que foi o pior perverso do planeta, o pior de todos os seres humanos, mas se você se converte verdadeiramente, se torna um membro com utilidade, você vai ser que nem Paulo, que escreveu a Bíblia, mas antes era um dos piores seres humanos do planeta, perseguia os cristãos de maneira atroz, mas Deus usou Paulo de uma maneira muito gigante, que é esse Paulo que está escrevendo esses conselhos, 1 Coríntios 12, que antes foi um dos piores seres humanos. Ele mesmo conta o testemunho dele, como ele se tornou um cristão, antes do que ele era. Ele conta aí em Filipenses capítulo 3, 1 em diante, também em Gálatas 1, 11 em diante, e muitos outros textos da Bíblia. Ele conta o que ele era, 1 Timóteo capítulo 1 também, quem ele era antes e como Deus recebeu ele, como Deus teve misericórdia dele e se tornou um vaso de Deus, utilizado da mão de Deus, e vai receber recompensas que a maioria dos pastores das igrejas, principalmente da nossa geração, nunca vai receber, porque trabalharam muito menos do que Paulo. O testemunho de Paulo é milhões de vezes melhor do que um monte de pessoas que nunca foram bandidos, perseguidor como Paulo, assassino como Paulo, mas muitos não vão ter a mesma honra que Paulo vai ter. Por isso ele está dando esse conselho. 1 Coríntios 12, 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Verso 23, os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então às vezes você vê aquele irmãozinho que está lá na igreja, que às vezes é desprezado por A e B, mas o
verdadeiro crente trata ele muito bem, recebe muito bem. Se ele chegar em sua casa, você pega o seu melhor e ajuda ele com o seu melhor, elogia ele, abraça, beija. Mesmo que ele está sem um desodorante ali, está vencido, você procura comprar um sabonete para ele, uma roupa, dá para ele, que ele é seu irmão igual a você. Se ele trabalhar no cristianismo igual a você, vai receber a mesma recompensa no céu igual a você. Então aqui você deve ter o mesmo tratamento, como um braço e o outro braço devem ser tratados iguais em qualquer corpo de qualquer ser humano. Nenhum braço no corpo de fulano ou cicrano, ele sendo ímpio, por exemplo, nunca ele vai dizer: esse braço meu eu não gosto dele, eu vou até cortar ele e jogar fora, vou tratar mal esse outro braço, vou ficar usando só esse braço. Ninguém faz isso. Só no cristianismo que tem gente que é fora da cabeça, que é desviado total, desligado da cabeça, que trata o outro mal. Pelo contrário, a gente vai se abraçar, seja ele quem for, porque todo mundo vale muito para Deus, desde que seja membro. Aqui estamos tratando de membro de igreja. 1 Coríntios 12, 24 diz: porque os que em nós são mais honestos não tem necessidade disso. Agora olha outro problema, a honestidade. Para você ser membro de igreja, você tem que ser honesto. Ou melhor, você não pode ser um ladrão, você não pode ser um mentiroso, um falso, um hipócrita. Porque Deus, se tiver membro agarrado no corpo, Deus vai revelar, vai enviar mensagem para dizer: esse daí é desonesto, cuidado com esse, não te envolve com esse, avisa ele, alerta ele, e se ele quiser continuar, ele pode permanecer na igreja, mas Deus não tem ele como membro da igreja, porque ele quer ser desonesto, ladrão, mentiroso a vida inteira. Mesmo ele sendo o líder da igreja, ele é um membro desonesto. Para Deus ele não é membro, ele está apenas ali como um palhaço, perdendo tempo, fazendo suas macacadas, porque Deus está vendo tudo que ele está fazendo, e ele se inutilizou como líder de igreja. Mas isso vamos ser tratado amanhã, no tema de amanhã, 2 Timóteo 2,15, que é o tema de amanhã. Aqui também nós vamos ver 1 Coríntios 12, 25 diz: para que não haja divisão no corpo. Então, irmão, esses problemas que a gente já falou aqui causam divisão. Por exemplo, o que é divisão? Às vezes, muita igreja tem aqueles grupinhos. Aí eu só fico com fulano cicrano, o outro eu não abraço, eu não falo. Tem gente que entra na igreja, irmão, parece um poste com certas pessoas, não fala com os outros, só fala com A e com B, porque o sentimento dele para com os outros, que também são membros da igreja, não é igual. Por quê? Porque ele não está ligado à cabeça, porque senão ele tratava todo mundo igual. Se você entra numa igreja, principalmente numa igreja pequena, não estou falando de uma igreja grande, 1000 membros, que você não tem como ir lá onde está todo mundo e abraçar na hora que você chega, você não tem como fazer isso. Por isso uma igreja pequena, como era a igreja primitiva, as igrejas eram nas casas, era pequena, 10 membros, 2 membros, 5 membros, 10 membros, às vezes era escondida dentro de uma caverna, por causa da perseguição contra o cristianismo da época, era mais fácil. Então, mas quando você está numa igreja pequena, você tem como entrar, cumprimentar, abraçar e conversar com eles, entendeu? Você vai ter que ter tempo para conversar. Glória a Deus. Conheço crente que não quer conversar com os outros, não quer saber da vida dos outros, membro da sua própria igreja, porque Deus às vezes quer utilizar aquele para ajudar o outro, e ele foge todo o tempo, se esconde todo o tempo, para não ter um conselho para dar,
para às vezes não ter um testemunho de si mesmo, como que ele vive o cristianismo dele, para alicerçar o cristianismo do outro. Imagine como que ele vai fazer isso. Em Mateus 12, 25, quer dizer, então ele está tendo divisão. E o pior é daí que surgem os heréticos, os que se levantam contra a doutrina, que querem inventar uma nova placa, e dividem a igreja, às vezes racham a igreja. Como uma vez já veio para cá um cidadão que veio se congregar, e ele era um pregador, e depois de um tempo aqui ele diz: pastor, Deus mandou eu levantar uma congregação para me ser o líder, o pastor de uma congregação. Eu disse: ó, que bom. Onde foi que Deus mandou tu ir? Ele disse: aqui mesmo, nessa rua da igreja aqui, desse prédio onde nós nos congregamos. Eu vou ver se eu consigo aqui do lado, perto. Eu digo: irmão, tu tem certeza que Deus te mandou? Aqui atrás tem um monte de rua onde não tem igreja. Tu vai querer colocar aqui pertinho, na mesma rua. Por quê? Porque ele já estava trabalhando, conversando no ouvido de alguns membros fracos aqui da igreja, para levar para o outro lado. Eu disse: irmão, isso não é cristianismo. Cuidado para Deus não te punir de uma maneira gigante, porque você está inventando que Deus mandou, enquanto que isso é você que está querendo causar divisão no corpo. Você está fazendo isso por quê? Porque você não está ligado à cabeça. Se tu tivesse ligado a Cristo, Ele iria te dizer algo, mas nunca isso. Se Ele quisesse te enviar para algum lugar, nunca Ele ia mandar tu botar uma igreja aqui do lado. Multidões, aqui mesmo em Camboa tem uma igreja perto da outra. Para quê? Por quê? Para quê? Se tem um monte de locais aqui mesmo em São Luís que não tem igreja, por que você não põe em outro lado? Sabe por quê? Não está ligado na cabeça. Só isso é o motivo. Senão Jesus já dizia: olha, aí tem uma igreja verdadeira que já está aí, que eu botei. Para que mais uma? Eu quero vocês pregando em tal lugar. Se essa igreja também tivesse na cabeça. Agora, se fosse uma igreja herética, aí sim, Deus queria assim que fosse plantada uma igreja verdadeira ali perto. Por isso, irmão, nós temos que estar ligado na cabeça, para você não estar causando divisão, botando mais uma igreja onde já tem uma outra. Conheço locais onde tem Assembleia de Deus não sei o que, bem aqui. Ali tem Assembleia de Deus não sei o que, bem aqui, uma perto da outra. Cada um de uma denominação diferente. Tem uma batista aqui, uma presbiteriana bem aqui, tudo ali pertinho uma da outra. Para quê? Como se estivesse fazendo uma disputa. Querido, isso não é cristianismo, isso não é viver corpo. O corpo é dirigido pela cabeça. A cabeça, que é Cristo, é que envia a pessoa para o lugar X. Lembre, por que a Assembleia de Deus veio para o Brasil? Como começou a Assembleia de Deus no Brasil? Sabe como foi? O Daniel Berg e Gunnar Wingren estavam onde? Estocolmo, na Suécia. E Deus disse: vão para o Brasil. Mas aqui já tinha igreja. Só que a igreja daqui era uma igreja fria, faltando um monte de tipo de ensino que não tinha. E era preciso então vir. Quando eles vieram, nunca se chamaram de Assembleia de Deus. Antes era outro nome. Depois que eles foram colocando o nome até chegar em Assembleia de Deus. Mas eles trouxeram uma doutrina que as igrejas evangélicas que estavam aqui no Brasil não tinham. E eles ficaram em Belém, no lugar onde já tinha igreja evangélica, principalmente a Batista. Nessa época, essa igreja Batista dali estava totalmente fora do propósito. Por isso Deus levantou aquela igreja Assembleia de Deus. Para começar, não estou falando que todas as igrejas batistas estão erradas, estou falando que ali estava errada. Por isso Deus plantou uma igreja verdadeira ali. Se o próprio Deus viu, por isso veio aqueles homens de lá e começaram aquela igreja. Foi briga, foi problema terrível. Aí tem os testemunhos, tá no YouTube, de como começou a Assembleia de Deus, como eles enfrentaram até pedrada dos crentes dessa igreja, né, que já estava instalada naquele lugar. Quando eles começaram a pregar
a verdadeira doutrina que não existia. Então, irmão, o membro não é para causar divisão. Se você causa divisão, como tem um monte de hoje placas satânicas que fundaram suas heresias saindo de uma verdadeira igreja, porque nunca estiveram ligadas no corpo. Nunca faça isso. Vai orar a Deus, para Deus dizer se tu está ligado mesmo, senão você vai ter utilidade no lugar onde Deus quer te colocar, nunca em outro lugar. Ele tem um lugar para cada um, Ele tem uma obra para cada um, nunca tomando nada de ninguém, querendo assumir nada de ninguém, cada um sim assumindo o seu papel como cristão, no lugar onde Deus quer colocar. Ponto. Amanhã vamos voltar para o nosso tema, tá? Meu exame como obreiro. Pega meu número aí, se você tem uma pergunta, não entendeu, pega meu número 984904763, o código do Maranhão é 98. Se você está fora do Brasil, coloque antes 55. Amém? Faça uma pergunta e chame alguém para entrar na nossa escola bíblica aqui em áudio e vídeo todo dia. Traga o novo convertido, principalmente você está fora do Brasil, e vamos orar um pelo outro, vamos aprender com o outro, vamos crescer junto, porque Deus conta conosco, tá? Para essa grande obra aí, multidão de gente perdida, e muitos estão preocupados apenas em brigar um com o outro, e muitos é porque não estão ligados na cabeça. Cuidado com isso, tá? Envie essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.